Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Kniper e vamos falar sobre o São Paulo que foi eliminado do Campeonato Paulista pelo Água Santa na disputa de pênaltis, né? Mais um time paulista passando vergonha nessa fase mata-mata do estadual. O Corinthians foi eliminado pelo Ituano, né? E agora foi a vez do São Paulo, né? O Alisson que mandou o pênalti lá na lua e o Mendes que acabou desperdiçando a última cobrança e o Água Santa na sétima cobrança, já na segunda das alternadas, conseguiu a classificação em um jogo que, ao meu ver, é bem decepcionante para a equipe de São Paulo, né? Ele até consegue controlar bem o adversário, que não tem muitas grandes chances na partida, mas por outro lado, São Paulo ofensivamente foi quase nulo, né? E a gente teve um time que finaliza mais, mas não com tanta eficiência, e o time, ao meu ver, mostra vários problemas ali, que principalmente partem da parte de criação. E eu acho assim que esse elenco do São Paulo, assim, me parece em alguns aspectos até um passo para trás em relação ao que era na última temporada, né? Mas isso aí é obviamente uma questão de interpretação. O fato é que a equipe do Rogério Ceni não vem lá desempenhando das melhores maneiras, né? Perdeu para o São Bernardo há um tempinho atrás, né? É um time que oscila, né? Teve algumas atuações ali que chamaram mais atenção, 5-1 com o Inter de Limeira, né? A vitória contra o Botafogo de São Paulo, contra o São Bento, mas aí é aquela história, né? Quando você tá no estadual, o nível é obviamente mais baixo, você tem jogadores melhores, né? Um elenco mais forte. Então, assim, as derrotas sempre vão chamar mais atenção que as vitórias porque elas são mais esperadas, né? Por exemplo, eu sou torcedor do Atlético Mineiro, né? Eu não fiquei, assim, feliz com a derrota do Atlético pro Atlético e eu acho que é preocupante que o Atlético Mineiro tenha tanta dificuldade contra várias equipes do estadual, porque não foi só o Atlético Mineiro aparenta ter coisas interessantes na mão do Cudê, mas é aquele negócio, não adianta você ter ali aquele negócio, né? Um pouco da ideia, do vislumbre, né? Tem que se aplicar ao geral ali para fazer o time fluir. E a questão é, a gente tem aí o São Paulo que jogou mal contra o Água Santa, teve mais o controle da posse, mas não foi um time efetivo no ataque. O Rogério Ceni sempre foi um técnico que, ao meu ver, mostrou muitos problemas com o último terço de campo. O time vai trocando a bola bem na saída, no meio campo, mas chega no ataque o negócio não engrena. Mas aí eu vejo uma outra questão. O Rogério Ceni, né, ele tem, obviamente, o fato que ajuda ele de ser um ídolo da torcida, né, um ídolo para a diretoria, o cara que, poxa, marcou tantos gols pelo São Paulo, né, de pênalti, falta, né, e é um jogador que, como goleiro, teve atuações marcantes para a equipe, mesmo da final do Mundial, né, que todo mundo comenta a falta do Gerrard que ele pegou. Ele é uma lenda da história do São Paulo e do futebol brasileiro. Porém, isso não pode sustentar ele só por isso no cargo, né? Ele tem que mostrar as coisas assim do time dentro de campo. Ele está há bastante tempo no São Paulo, né? E a campanha do último Brasileirão, São Paulo vai mal no final, e no final das contas vê Fortaleza e Atlético indo para a Libertadores, eles ficam ali para a zona de Sul-Americana. E na Sul-Americana, o São Paulo, ao meu ver, teve uma atuação na final que foi deprimente. O Independente Del Valle brincou como quis com o São Paulo, né? Foi 2-0 que, ao meu ver, até saiu barato. O São Paulo foi decepcionante naquela final e agora cai precocemente no campeonato ali do Campeonato Paulista e vai agora para o Brasileirão, né? Com a moral um pouco abaixo e com o Rogério Ceni cada vez mais questionado, né? Porque muita gente já está insatisfeita, de saco cheio com o trabalho do Rogério Ceni, que ao meu ver não tem um teto de produção alto, né? O Rogério Ceni, quando fez lá o trabalho dele no Fortaleza, que todo mundo ficava elogiando pra caramba, né? E de fato era um bom trabalho. Ele teve ali suas campanhas ali meio de tabela, mas nada muito além disso, né? Foi um trabalho ok. Quando chegou o Vojvoda, a gente viu que é um trabalho excelente, excepcional de verdade, porque o cara consegue colocar o time em quarto lugar, leva o time a Libertadores, faz o time fazer até frente com o River Plate na fase de grupos, né? Leva o time para as oitavas de final, né? Então, assim, o Vojvoda é mais um exemplo de um técnico que extraiu quase tudo daquele Fortaleza. E quando você coloca em comparação do Vojvoda com o Rogério Ceni, fica até bem desleal, né? Porque o nível de futebol do Vojvoda, as ideias, né? Tudo mais efetivo e principalmente o Vojvoda dá variações ao time, dá uma cara nova quando é necessário, faz variações táticas interessantes. E o Rogério é um cara, assim, que a meu ver fica mais ali no esquema básico dele, né? Aquele 4-2-3-1, e nem sempre isso vai alimentar o time, né? Vai fazer o suficiente para o time vencer. Às vezes ele precisa fazer um tipo de adaptação quando vê que o time não está se encaixando bem na partida. Eu acredito que faltou isso, né? Porque o final do primeiro tempo ali, né? Os minutos finais, né? Os 15 pelo menos, foram melhores para o São Paulo do que propriamente o segundo tempo. Então, a meu ver, a equipe do São Paulo está performando abaixo do que eu esperava. Eu acho que o elenco em si, né? Teve algumas perdas assim, importantes
importantes, né? Mas eu acho que o elenco tá ali no mesmo nível. Se o time dá um passo para trás taticamente, né, e foi nono colocado, né, do jeito que foi na última temporada, isso pode ser um problema, né? E aí fica aquela questão do Rogério Ceni. Para mim é um técnico com teto de produção ali mediano para baixo, né? É um cara que assim tem suas qualidades, tem suas virtudes, mas também tem seus defeitos, né? Se fosse um técnico como o Mauro César ficava tanto elogiando lá, né, no Flamengo, né, de primeiro nível do futebol brasileiro, né? A gente veria um Flamengo ainda com ele até hoje, né? Ele ganhando vários títulos e não foi o caso, ganhou nas oitavas da Libertadores, ganhou um Brasileirão no sufoco, né? Muito bem na incompetência dos times rivais. Então, assim, fato é que o Rogério Ceni vira a figura mais questionada no São Paulo e a ver como a diretoria vai reagir a esta eliminação. Gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.